Senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião da Comissão Especial de Inquérito que investiga as irregularidades da saúde no município de Goiânia, às 8h46, com as presenças dos ilustres vereadores Jorge Cajuru, vereador Paulo Dyer, vereador Elias Vaz, vereador Anderson Salles, vereador Carlinho Café, e com esse humilde vereador que vos fala, Clécio Alves. Nós temos hoje uma convocação feita da senhora Ana Cristina Veloso e Silva, que responde pela parte jurídica da Prefeitura de Goiânia, setorial. Informando a Vossas Excelências que a ata da última reunião, em função de ter sido suspensa e ter tido continuidade por 2 vezes, é extensa e está sendo elaborada ainda pela nossa assessora, doutora Carla, e que, o mais breve possível, estará nos seus e-mails e, posteriormente, estaremos aí apreciando, provavelmente, na próxima segunda-feira. Perguntaria se a convocada compareceu ou não. Alguém possa chamá-la, por favor. Ana Cristina. Senhora Ana Cristina, por gentileza, a senhora pode se sentar nessa cadeira aqui, por favor. O senhor pode sentar aqui, ó. Dona Ana Cristina, a senhora está aqui convocada por essa comissão especial de inquérito. Como a senhora responde pela setorial jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, essa comissão tem várias indagações a serem feitas e, primeiramente, nós queremos que a senhora possa se identificar no microfone com o seu nome completo, a sua função e o seu RG, por gentileza, para que fique registrado em ata. Sobre o convite, uma questão de ordem, antes de iniciar a qualificação. Pois não. Senhor presidente, eu estou aqui com a convocação da doutora Ana Cristina. Microfone. Desculpa. Só como advogado dela, o senhor já nos conhece. Aliás, eu vou me apresentar também, para quem não conhece. Meu nome é Gilmar Mota, eu sou advogado. E já fui colega de alguns dos senhores aqui nessa casa, aqui também. Mas a doutora Ana Cristina só queria esclarecer, que Vossa Excelência esclarecesse a interroganda, no caso, e que condição ela está aqui, porque como convocada. Convocada como o quê? Testemunha Não, ou como investigada? convocada, como servidora do município, respondendo pelo setorial. É com essa condição que ela está aqui. Não, sim, inclusive irregularmente, ilegalmente. Está. Sim, Excelência, é porque eu vi que o regimento interno diz que as pessoas são em 2 condições, ou como testemunha ou como investigado. Não, ela é convocada para prestar esclarecimento a essa comissão, e dentro da lei, dentro da legalidade. Tudo bem, então não é nem testemunha e nem investigada. Convocada. Só convocada. Isso. Tudo bem. Convocada. Está esclarecido. Eu, como servidora, respondendo por uma função, inclusive, que responde de forma ilegal. Não poderia estar respondendo. Mas nós vamos ver no decorrer. Eu peço, por gentileza, que ela se identifique, o nome e a RG e a função que ela desempenha. Por gentileza, doutor Gilmar. Ana Cristina, Gilmar sou eu. Não, eu falei para o senhor deixar ela usar o microfone, se é que pode, né? Se é que pode também. De repente, o senhor acha que não pode, aí eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, mas eu quero que ela se identifique. Por gentileza. Bom, me chamo Ana Cristina Veloso e Silva, exerço atualmente o cargo de chefe da advocacia setorial. Minha OAB é 22.274. Muito bem. Primeira questão que eu quero perguntar para a senhora, desde quando a senhora responde por essa função? Desde quando? Quando foi a primeira vez e desde quando a senhora está respondendo por essa função? Senhor presidente, antes de eu responder esse primeiro questionamento,
Se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer algum apontamento. O senhor me permite? Pois não. Eu recebi um ofício desta casa, o ofício número 86, me convocando para estar aqui na data de hoje, para prestar, entre aspas, para prestar esclarecimento sobre minha situação como médica da saúde municipal. Não. A senhora está aqui, se o requerimento foi nessas circunstâncias, houve uma interpretação equivocada. Então, a presidência vai esclarecer qual é a finalidade que a senhora está aqui. A senhora ocupa, como disse aí, a chefia da advocacia setorial da Secretaria Municipal de Saúde. É por essa razão que a senhora está convocada, em função da senhora estar ocupando essa função e respondendo por essa responsabilidade, porque se a senhora naturalmente tem conhecimento, e o seu advogado também, essa comissão foi instalada nessa casa com 32 vereadores apoiando e aprovando para investigar possíveis, que já não são mais possíveis, já são inúmeras irregularidades já encontradas, e ela tem 3 meses de funcionamento e prorrogáveis por mais 3 meses, e com certeza serão prorrogados esses mais 3 meses. E como a senhora responde por um departamento importantíssimo da Secretaria Municipal de Saúde, essa comissão, ela somente trabalha investigando as irregularidades de abril de 2010 até a data da sua instalação. E a data da sua instalação, eu não tenho aqui em mãos, mas foi cerca de 30 dias atrás. Então, para que a senhora tenha, se a senhora quiser que eu formalize o que estou dizendo, faço com o maior prazer para a senhora. É por essa razão que a senhora está convocada, não convidada, a essa comissão. A senhora tem alguma observação? Não. Então, eu gostaria que a senhora, por gentileza, respondesse a minha pergunta e que fique registrado em ata, viu? Todas as perguntas de forma... Só poderia repetir, por gentileza? Perguntei para a senhora, desde quando a senhora responde e ocupa essa função de chefia do Departamento Setorial Jurídico da Secretaria de Saúde do município de Goiânia? Certo. Eu fui nomeada em 8 de fevereiro de 2017, na gestão do doutor Iris Rezende. Mas, antes disso, a senhora nunca respondeu por essa função? Não, nunca respondi. Eu tenho aqui, senhor presidente, os decretos, todos os meus decretos no município. O meu primeiro decreto, a minha primeira nomeação... Robson. Pois não. Foi no ano de 2005, portanto, na gestão também do doutor Iris Rezende. Eu quero esclarecer, senhor presidente. Aqui no gabinete. Pois não. Eu gostaria de esclarecer, senhor presidente, porque eu estou acompanhando essa comissão especial, acompanho a página da Câmara Municipal, e está sendo veiculado e dito aqui nessa comissão que eu estou nessa função de advogado, chefe da advocacia setorial, de forma irregular, desde a gestão do prefeito Pedro Wilson, o que não corresponde com a verdade. Eu estou aqui, disponibilizo para o senhor... Por favor. Todos os meus decretos. Pois não. Inclusive, na época da gestão do doutor Pedro Wilson, eu nem em Goiânia não morava. Eu fazia um curso de capacitação e especialização na cidade de São Paulo. Eu retornei para Goiânia somente no ano 2005. Mas isso aí, enfim, isso aí comprova que eu não faço, diferente do que está sendo veiculado, está sendo noticiado, eu não exerço essa função irregular e muito menos desde a época do prefeito Pedro Wilson. Eu pedi para a minha assessoria buscar, já está chegando, nós temos aqui uma documentação, eu até quero ver se trata-se de outra Ana Cristina. De repente pode ter outra Ana Cristina que responde por essa função, inclusive desde a época do prefeito Pedro Wilson. Algum dos senhores vereadores querem fazer alguma pergunta? Vereador Elias? Só um minuto que eu vou procurar aqui o documento. Fique à vontade. Só um minuto. Posso fazer uma pergunta, então, de outros assuntos? Perfeitamente, excelência. Com a palavra, vereador Elias. Não tem problema, daqui a pouco eu volto com o assunto. Bom dia. Bom dia. A senhora teve conhecimento dessa questão da aprovação do mestrado que foi feito pela secretaria, para 2 servidoras?
Senhor relator, eu tive conhecimento logo depois que foi iniciada essa comissão. Esse processo ele passou pelo jurídico, mas não foi eu que analisei. A senhora, como responsável, não tinha que... Vou chegar lá. Na advocacia setorial, eu sou responsável pela advocacia, mas conosco lá existe um procurador do município, que a lotação dele é da procuradoria, ele é um procurador concursado, mas que ele tem a sua... Ele foi designado para atuar dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E me parece, se eu não estiver enganada, que foi ele que analisou o processo. Mas não teria que ter passado pela senhora, isso não? Não, precisaria ter passado pelo jurídico, ou por mim, ou pelo doutor Frederico. No caso, passou pelo doutor Frederico, que é o procurador do município. Então assim, só para me entender o funcionamento, qualquer coisa lá, passando por um dos dois, está tudo bem? Não é qualquer coisa. E por que esse caso poderia ser? Tanto faz. Eu não sei por que esse caso passou pelas mãos do doutor Frederico. Isso não foi uma decisão da senhora, não? Não foi. Tipo, se for uma decisão, pode ser uma decisão administrativa de alguém que passou por ele. Eu acredito que sim. Não seria o normal a senhora, como chefe setorial, pelo menos ter se manifestado, mesmo tendo um procurador do município lá? Porque a senhora é responsável pelo setorial. Sim, mas o doutor Frederico, eu estou falando do doutor Frederico, mas eu vou falar até como o cargo dele. Um procurador, ele tem competência legal para poder manifestar sobre todos os processos dentro do município de Goiânia. Sim, eu entendo, mas o normal, você tendo um setorial, não é ouvir o setorial? Sim, mas ele está atuando dentro da advocacia setorial. Sim, mas aí a responsável pelo setorial, pelo menos em algum momento, não deveria ficar sabendo que esse processo passou ali? Seria interessante, mas, nesse caso, eu não sei dizer a Vossa Excelência, mas esse processo não passou por mim. Tá. Agora, fazer uma pergunta concreta. Duas coisas que eu gostaria de perguntar. O próprio procurador, ele manifesta que eu queria saber a opinião da senhora como advogada, mesmo como área jurídica. Ele diz que ele teme lá, e ele fala isso no parecer dele, que como não teve uma seleção, né, não foi selecionado, foi um requerimento das duas pessoas que acabou aprovando o mestrado de mais de R$100 mil para as duas pessoas, ele diz que isso poderia gerar um problema, porque outros servidores na mesma condição poderiam requisitar a isonomia. A senhora concorda com ele? Concordo. Então, isso poderia virar um problema futuro para os servidores. Mas agora outra questão, e aí uma coisa que ele não observou, porque em nenhum momento ele aborda isso, eu quero saber a opinião da senhora. As duas servidoras, elas, na verdade, elas têm uma relação jurídica com o município, elas passaram um concurso de nível médio, as duas. Nenhuma é de curso superior. Sendo assim, se a relação jurídica delas é de nível médio, elas não vão poder exercer efetivamente, como servidoras efetivo cargo de procuradoras. A senhora não acha que isso é ilegal, é irregular, você pagar o mestrado para duas pessoas que, na relação jurídica, não têm uma relação de curso superior? Excelência, eu fico numa situação muito difícil de dar esse esclarecimento, uma vez que eu não conheço o processo. Não, mas eu estou falando desse aspecto. Pois é, mas, eu estou citando aqui um fato concreto. Eu não estou nem falando desse caso. Eu quero saber assim, se chegasse um caso para a senhora analisar, a senhora como representante do setorial, que duas pessoas que requisitando mestrado, que o seu vínculo é de curso de nível médio, né? Ou seja, não tem um vínculo jurídico de curso superior, a senhora aprovaria? Eu faria um estudo sobre a situação, a legislação, teria que ver o que diz a legislação, porque falar agora aqui, só para poder responder esse questionamento de Vossa Excelência, eu não acho correto. Eu acho que eu teria que ter feito um estudo para saber o que diz a legislação, se as duas servidoras se enquadram ou não nos requisitos que preenchem para ser concedido o mestrado para elas. Mas não parece razoável que, se elas não têm curso superior,
perante o município, não sei, razoável, que fica difícil, se elas não vão. A senhora concorda que elas não podem exercer a condição de procuradoras? Elas não exercem a função de Sim, mas procuradoras. então a senhora concorda. Elas não então, exercem. como é que você vai pagar mestrado para uma pessoa que na área jurídica elas não vão poder exercer? Eu não teria que analisar, Excelência. Eu acho que o procurador ele teve o zelo. Não, ele ignora esse fato no parecer dele e indica esse outro problema, que poderia gerar uma isonomia, que poderia ser um problema futuro. Eu, particularmente, eu acho que, mesmo cometendo esse pecado, o parecer dele, para mim, já era um elemento para não fazer. Por quê? Porque senão vai gerar um grande problema. O município não tem condições de fazer isso para todo mundo, que tem uma situação dela. Né? No curso de nível médio, que estão na mesma situação, que poderia requisitar. Então, mas assim, ele não fala sobre essa condição. Essa que é a verdade. Né? E a secretária chegou a dizer aqui que não, mas porque fizeram curso de direito depois que passou o concurso. Mas isso não adianta. A relação jurídica com o município é uma relação de curso de nível médio. Todo ato administrativo, quer dizer, todo não. O ato que ele pode ser um ato vinculado, onde somente as questões legais são analisadas, mas eu acredito que, nesse caso também, foi um ato discricionário, que o ato discricionário ele tem a análise da legalidade e a análise da conveniência e da oportunidade, que, no caso, foi feito pela secretária. Então, assim, mas eu volto a repetir, eu acredito que o procurador ele teve o cuidado de analisar, ele fez essa ressalva para a chefe da pasta e ela entendeu que era conveniente para a administração. Eu não posso adentrar a esse juízo com relação à decisão da Eu secretária. só tenho um acordo que é conveniente, só não é para o município, mas foi conveniente para alguém, foi. Né? Só não acho que foi para o município. Eu digo a conveniência. Eu entendi. A conveniência do ato administrativo, discricionário. só que tinha que ter o interesse público nisso, na minha opinião, não teve. Mas, assim, eu estou colocando esse, assim, até o Ministério Público já se manifestou, né? Inclusive o Ministério Público se manifestou e nem sabia que as duas não eram servidoras de curso superior. Depois que ficou sabendo disso, aí a indignação foi completa. Né? Então, já tem até uma recomendação para que seja efetivamente cancelado essa relação. Até porque esse recurso, só tem conhecimento, é recurso do mesmo recurso que compra remédio, que mantém a saúde em Goiânia, que nós estamos com um problema grave, inclusive. Né? Mas eu achei importante, me causou estranheza, mais uma estranheza, a senhora como responsável, né? E confesso para a senhora que isso, para mim, está contando a favor da senhora, na minha opinião, porque isso está mostrando que a senhora não foi uma pessoa de confiança para passar essa situação. Assim, estou dizendo a minha impressão, certo? Para eles, né, para fazer esse negócio, porque eu achava que talvez a senhora não fosse conivente com isso. Essa é a minha impressão, certo? Eu sinceramente... e porque isso causou estranheza, a senhora não ter ficado sabendo disso. Mas, Excelência, se o senhor me permite... nem todos os processos que chegam na advocacia eles vão para mim, são direcionados para mim. As questões de competência privativa da Procuradoria vão direto para ser licença analisada. Privativa na Procuradoria? Não necessariamente. Pois é, isso que eu estou falando. Mas, assim... Então, me causou estranheza. E outra coisa, me causou estranheza também a celeridade. Só sabia que teve um dia que teve 5 despachos nesse processo. Um dia. Aí, do insumos é 1 a cada 5 dias. Esse foi 5 em um dia. Quer dizer, 1 a cada 5 dias, não. Teve momentos que foi 30 dias parado. Entendeu? Para comprar insumos, por exemplo, para odontologia. E esse teve um dia que foi 5 dias. Não, 5 manifestações no mesmo dia, inclusive da secretária. Sinceramente, assim, parecia que isso era a prioridade da prioridade lá. Mas é mais uma estranheza que me causou a senhora não ter ficado sabendo disso. Só ter ficado sabendo disso depois, como a senhora disse, né? Depois que a SEI revelou isso. Né? Eu acho que isso conta a favor da senhora. Doutora Ana Cristina, perguntaria para a senhora, como a senhora já disse, o seu nome completo é Ana Cristina Veloso e Silva. Isso. O seu CPF seria 865-930-211/72? Perfeito. Então, a senhora está faltando com a verdade a essa comissão,
quando a senhora diz que apenas ocupou função comissionada agora, através do decreto do prefeito Iris Rezende. Eu estou aqui nas minhas mãos com um decreto número 2262, de 11 de setembro de 2014, por favor, 11 de setembro de 2014, onde a senhora foi nomeada, está aqui, ó, vereador Elias, ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para exercerem os cargos em comissão da Procuradoria-Geral do município, ali discriminada a partir de 28 de agosto de 2014, como assessor jurídico, está aqui, ó, decreto, na minha mão, assinado pelo prefeito Paulo Garcia. E o Ministério Público do Estado de Goiás está movendo uma ação nessa... Está aqui, vereador, relator. Está movendo uma ação contra o exercício tanto da senhora quanto da senhora Ana Paula, que nesse momento exerce uma função jurídica também naquela secretaria, e ela é concursada cargo administrativo, nível médio, inclusive tem a documentação do concurso, da nomeação. E aqui consta também, nessa ação do Ministério Público, o nome da senhora, número 42, Ana Cristina. Só poderia me falar o número dessa ação, por gentileza? Agora, imediatamente, aqui, ó, está aqui na minha mão a ação. Foi proposta pela promotora Marlene. Está correndo na justiça o processo... Deixa eu achar o número dele aqui. Acha o número desse processo para mim, por favor. E mais, esse processo, ele deixa bem claro que a senhora não pode exercer a função que está exercendo. Inclusive, nesse processo, mostra que a senhora estava, sim, nomeada no governo Pedro Wilson. Agora, a senhora disse aqui que só chegou em Goiânia agora. Quer dizer que ela foi... Não, Excelência, eu não disse isso. Eu disse que eu não fiz parte do governo do doutor Pedro Wilson. Deixa eu explicar uma coisa para Vossa Excelência. Sim. Eu não estou falando, eu estou provando que eu fui nomeada pela primeira vez no município de Goiânia no ano de 2005, uma vez que nem em Goiânia eu não morava antes, eu morava em São Paulo. Eu não disse que eu só fiquei no governo do prefeito doutor Iris. Eu disse que eu não fiz parte da administração do prefeito Pedro Wilson. O senhor gostaria que o senhor fosse cauteloso no que eu disse. Eu não estou falando, eu estou provando com a documentação que eu trouxe. A senhora me desculpa interrompê-la. Aqui todos são bons de ouvidos. A senhora afirmou que apenas trabalhou agora nesse governo Iris Rezende. Ou será que eu ouvi mal, vereador Elias? Inclusive apresentando aqui uma portaria de nomeação. Eu apenas fiz parte do governo Iris, que foi nomeado agora. Agora, como 2015. Eu disse isso se eu estou apresentando a senhora está gravado, está gravado o que a senhora disse, inclusive está em ata, a senhora falou no começo. Eu perguntei, a senhora desde quando trabalha nesse departamento? A senhora disse somente agora, inclusive está aqui a portaria. E não é não? Onde é que está a portaria de 2014? Está aqui? Onde que está a portaria que me designou antes de fevereiro de 2017 para o cargo de chefe da advocacia? Eu gostaria que o senhor não alegasse, o senhor me demonstrasse com documentos que eu exerço essa função na época do doutor Pedro Wilson. Perguntei se a senhora ocupava função nesse setor. Desde quando? A senhora falou que apenas agora. Corretamente. Então a senhora omitiu. Não omitiu. Omitiu que está aqui a portaria que prova que a senhora foi nomeada no governo Paulo Garcia, inclusive na portaria para poder exercer um cargo incomissionado. Eu entreguei esse documento para Vossa Excelência. Essa aqui? Não, está aí no meio de todas as minhas nomeações, está esse documento. Também? Pois é, mas a senhora afirmou que apenas a partir de janeiro, agora que a senhora ocupa... Não, eu quero ouvir primeiro. Primeiro, eu quero ouvir a resposta. O senhor me perguntou... Eu também sou advogado. Constituído. Mas aqui quem dita a regra sou eu, não é o senhor, não. O senhor, eu presido e o senhor... Não, arbitrário não. E nem o senhor vai chegar aqui ditando regras. Então, eu peço... Eu não estou lhe dando a palavra. Mas eu ainda não te dei. No momento oportuno, eu te darei a palavra. Eu quero concluir a resposta da sua...
eu não sou arbitrário. Eu, chamando a minha constituinte e ter votado com a verdade. aqui... Não, senhor, a documentação está aí. Ela falou que foi nomeada em 2000. Mas não. E de lá para cá. Não, eu não estou te dando a palavra, senhor advogado. Eu não estou lhe dando a palavra. A sua palavra não está lhe dando a palavra. A palavra está com a sua cliente. Por enquanto, senhor, por gentileza, eu não lhe dei a palavra. E eu sei muito bem do que eu posso e o que eu não posso fazer. E sou advogado também. Pois é, mas o senhor, eu não quero saber da sua opinião. O senhor não veio aqui para dar opinião para mim. Então, o senhor cumpra com a sua obrigação e a sua palavra só vai ser dada quando for constituído por essa presidência. Eu não aceito mais sua intervenção. Eu não aceito mais sua intervenção. Mais uma vez, arbitrário. Não tem problema, não me importa a sua opinião. Sua opinião, para mim, não importa em nada. Em nada, absolutamente nada. É bom que o senhor saiba disso. Viu? Então, fique sabendo, fique sabendo. Então, o senhor fique sabendo. Eu não quero bater boca com o senhor. Se o senhor não se portar, eu vou pedir para o senhor ser retirado daqui. Se o senhor duvidar, não tem problema. Se é do seu entendimento, eu quero que o senhor respeite essa comissão. O presidente dessa mesa sou eu. E o senhor não vai vir aqui ridicularizar o presidente, não. Por favor, o senhor me respeita. O senhor me respeita. Então, por favor, o senhor quer ser respeitado, o senhor me respeita. O senhor não está com a palavra. Eu gostaria, se a senhora pudesse, concluir a sua resposta. A primeira pergunta que o senhor me fez aqui hoje foi qual a data que eu assumi a chefia da Advocacia Setorial. Eu disse e demonstrei, por meio do documento, que eu exerço esse cargo desde fevereiro de 2017. E provei para o senhor que, diferentemente do que está sendo veiculado nesta comissão e no site da Câmara Municipal, que eu não fiz parte do governo do Pedro Wilson. O meu primeiro decreto de nomeação no município de Goiânia foi no ano de 2005, e eu tive o cuidado de trazer para Vossa Excelência todos os meus decretos que eu fui nomeada. O primeiro decreto foi em 2005, depois eu fiquei no 2005? governo... 2005. 2005, o prefeito era Pedro Wilson? Não. Iris Rezende? Iris Sim. Rezende. Pois não. E estou no município desde então. De 2005? Desde então. Sim, senhora. Isso. Mas o que o senhor me perguntou, a primeira coisa que o senhor me perguntou é desde quando eu estou na advocacia. Na advocacia eu estou desde fevereiro de 2017. Eu não fiz... Me permita, então, fazer uma observação. Eu entendo, talvez a senhora tenha entendido que eu perguntei desde quando a senhora é chefe do setorial. Talvez eu me expressei mal. Eu perguntei para a senhora desde quando a senhora está comissionada no município, naquele departamento jurídico da Secretaria Municipal de Saúde. Essa foi a pergunta que eu quis fazer. Se eu não fiz, eu expressei mal. Então, eu volto atrás para que a senhora possa, por favor, responder. Tá. Então, vamos duas coisas. Como comissionado no município de Goiânia, eu estou desde 2005. Pois não. Como comissionada na Secretaria Municipal de Saúde, eu estou desde fevereiro de 2017. Eu não estive nesse cargo ou em outro cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde, certo, na data anterior a 8 de fevereiro de 2017. Perfeitamente, perfeito, claríssimo, claríssimo. Inclusive, essa portaria aqui, a senhora foi nomeada para exercer o cargo de na Procuradoria Comissão de Geral. Procuradoria, exatamente. E é essa portaria que está sob júdice, questionada pelo Ministério Público, que, inclusive, a senhora não poderia exercer essa função de procuradora como comissionada. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui na ação do Ministério Público, que, com certeza, vai ter o final, vai ter o seu trâmite. Excelência, eu perguntei para a presidência qual o número do processo. Já... Pois não. Até o final da sessão, não, eu acho passo importante isso. Perfeitamente. Para a gente poder esclarecer todos os fatos. Agora, eu gostaria... Pois não. Questão de ordem, vereador Elias Vaz. O que o vereador demonstrou aqui é a peça inicial do Ministério Público. Eu não sei se a senhora tem conhecimento. Tenho. Né? Eu estou querendo saber o número do processo, porque eu tenho esse processo É o da doutora Marlene? Eu tenho aquele em mãos. Então está certo. Então deve ser esse, porque a inicial é... Pois é. Então, ótimo. Então, se o senhor me permite... Permito. Se o senhor me permite... Permito. Vou esclarecer, o senhor me dá a palavra... O tempo que for necessário. Obrigado. Bom,
No ano de 2016, o Ministério Público ajuizou uma ação de execução para obrigação de fazer fundada em termos de ajustamento de conduta. Um TAC, execução de um TAC. Esse TAC, senhor presidente, ele tem aqui o seguinte, vou, entre aspas, para ser fidedigna. Inicialmente, impõe-se historiar que, no ano de 2011, foi firmado o termo de compromisso de ajustamento de conduta entre este órgão ministerial, o Ministério Público de Contas, junto ao TCM, e o município de Goiânia. Agora, eu quero fazer uma ressalva, assim, ressalva não, deixar bem esclarecido, que teve por objeto a regularização da Procuradoria-Geral do município. Neste TAC, o município assumiu o compromisso de deflagrar o projeto de lei para a estruturação da Procuradoria e também de realizar concurso público para o provimento dos cargos de procurador jurídico. Por que eu digo isso? Porque eu quero fazer... Inclusive que está aqui essa portaria do concurso e, inclusive, os aprovados também. Isso. Eu estou com a relação dos aprovados aqui. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque, como eu disse agora, o objeto dessa ação é a estruturação da Procuradoria-Geral do município. E eu tenho conhecimento, até por meio da minha convocação, que essa comissão ela foi instituída com a finalidade de apurar atos e ações irregulares praticados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Deixei isso claro. Então, o que eu quero dizer à Vossa Excelência é que esse objeto da ação do Ministério Público é um objeto diverso desta comissão especial, que nada, se o senhor pegar a petição inicial do Ministério Público, não há falar em Secretaria Municipal de Saúde. Isso aqui é uma questão atinente à Procuradoria-Geral do município, que nada tem a ver com o objeto dessa comissão. Mas eu vou fazer uma observação para a senhora, aqui. Esteve respondendo também, pela função que a senhora responde hoje. Essa questão, Excelência... Só um minuto, Excelência. Doutora. O senhor Carlos Itacarambi ocupou a função que a senhora está ocupando. A mesma função. Por isso que nós estamos chamando a senhora, com relação à sua observação, é legítima. Ela não é do âmbito da saúde, porém, existe um fato que, ao mesmo tempo, se torna. O senhor Carlos Itacarambi foi nomeado para a mesma função que a senhora está hoje, e nessa ação do Ministério Público, na mesma ação, é considerado que ele estava de forma ilegal, inclusive, os atos que estão sendo promovidos pela senhora na atual função e por ele que foram promovidos, o Ministério Público deixa bem claro que são nulos. Não nessa ação. O senhor poderia me dizer onde que ele fala que esses atos meus praticados na advocacia são nulos? Não, o senhor poderia demonstrar, por gentileza? A ação do Ministério Público diz que os atos dos procuradores que foram nomeados de forma comissionada são nulos. Está aqui. Eu vou ler para a senhora. Mas isso não é objeto dessa comissão, senhor presidente? Sim, mas a senhora ocupa uma função relevante, importante, na Secretaria Municipal de Saúde, e que o senhor Carlos Itacarambi, que da mesma forma ocupou a função, aliás, a senhora substituiu ele, agora, a senhora está substituindo ele. Ele era considerado ilegal pela Justiça para exercer e responder por aquela função, nas condições em que ele se encontrava. Não estou afirmando, eu estou observando. Agora, a senhora pode ter certeza absoluta. O que é justo, o que é certo, o que é legal. Aqui, ninguém é dono da verdade, e nem arbitrário. Agora, nós vivenciamos hoje, um caos que nunca foi visto na saúde do município de Goiânia, como está acontecendo agora. Isso não sou eu que estou dizendo, não. São os fatos, enfim. E eu queria, aproveitando, eu, inclusive, vou encaminhar para a senhora, vou assinar aqui para a senhora, vou assinar aqui agora e vou aprovar nessa comissão um pedido que já foi feito pela secretária de Saúde no prazo regimental, e até o momento ela não nos forneceu as informações, e ela pode ter certeza que essa comissão, a semana que vem, se não chegar, nós tomaremos as providências legais, constitucionais. A senhora
tem assinado, inclusive, procedimentos de multas e de questionamento a hospitais prestadores de serviço no município de Goiânia. Eu estou aqui assinando e, até o final, vou aprovar